Seja bem-vindo ao P24. O dia começa aqui. Os nervos de volta ao mercado de capitais. No final da semana passada, conheceram-se os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e, em vez dos 175 mil novos postos de trabalho esperados, registaram-se apenas 114 mil. Nada de novo se os mercados financeiros internacionais não acusassem sinais de nervosismo desde, pelo menos, junho. De resto, em abril aconteceu algo idêntico e não foi por isso que os investidores correram a dar ordens de venda dos seus portfólios de ações. Como diz uma análise do Financial Times, um mês é apenas um mês. Mas o óbvio não basta para tranquilizar os mercados. As leituras dos analistas internacionais nunca respondem cabalmente a perguntas que tentam explicar o que se passa nos mercados capitais. Mais do que factos, o que conta são muitas vezes as percepções. No Japão, a queda das cotações fez lembrar a infame Segunda-feira Negra de 1987, com uma queda do índice Nikkei superior a 12%. Porque o mercado estava sobreaquecido e o iene sobrevalorizado, explica-se. Na Europa, os riscos geopolíticos e as incertezas em países como a Alemanha recomendam prudência. Nos Estados Unidos, o furor da inteligência artificial que levou os 7 magníficos, a Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple, Meta, Amazon e Tesla, a obter resultados recorde, parece estar a desvanecer-se. Mas dados ontem conhecidos revelam também outra faceta positiva sobre, por exemplo, o setor dos serviços nos Estados Unidos. Indicadores de consumo privado, como compras de viagens ou reservas nos restaurantes, são positivos. A Reserva Federal dos Estados Unidos insiste que um cenário de recessão não está à vista. Então, o que está a acontecer? Será que as percepções negativas vão continuar ou na sessão desta terça-feira o pior já terá passado? O que se pode esperar de um contexto que, naturalmente, acaba sempre por criar estilhaços que atingem pequenas economias como a portuguesa? Para aprofundar o que está em causa, o P24 conversa com Pedro Brinca, investigador associado na Nova SBE, afiliado com investigador no Centro de Economia e Finanças da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, editor associado das Notas Económicas, o Jornal Económico de Peer Review da Universidade de Coimbra, criador com João Bento Duarte do Grupo Macronova, consultor de projetos de economia para a política na Nova Finance Center e colaborador da Fundação Francisco Manuel dos Santos em projetos de literacia financeira. Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Olá, Pedro Brinca. Como é que se pode explicar o que aconteceu nesta segunda-feira nas bolsas mundiais? Bem, em primeiro lugar, creio que há aqui 3 razões principais para esta queda. Por um lado, o mercado de trabalho, houve um aumento da taxa de desemprego para 4,3%. 4,3% não é nada, não é? Quer dizer, não é tanto o problema do nível, mas é mais o aumento. Ou seja, o aumento da taxa de desemprego para 4,3% foi um aumento muito superior àquilo que estava esperado, e normalmente estes aumentos súbitos, muito acima daquilo que era esperado, tendem a sinalizar recessões. E o mercado obviamente ficou nervoso. Mas claro, isto é um data point, não é? Quer dizer, foi um número que saiu em julho, que diz respeito ao mês de julho, quer dizer, e que lá está, há muito mais economia para além disto. Se olharmos para outros dados, mesmo só olhando ainda, estamos só a falar do mercado de trabalho, se olharmos para as vagas que estão a ser abertas nas empresas, quer dizer, o cenário não é nem de perto nem de longe aquilo que esta flutuação dos números se podem sugerir. Por outro lado, o segundo fator que podemos aqui estar a pensar e a justificar isto tem a ver com o Banco da Reserva Federal. Começa-se a surgir um certo consenso na economia que talvez o FED tenha subido as taxas demasiado, ou pelo menos que as tenha mantido em valores demasiado elevados durante demasiado tempo. Mas, não obstante, uma coisa é certa, nós estamos muito longe do problema que tínhamos há 4 anos atrás, em que aí tínhamos taxas muito próximas de zero, e se a economia entrasse em dificuldades, aí sim o FED podia cortar as taxas e ajudar a economia a recuperar a economia, a estabilizar a economia. Ora, nós estamos num cenário bastante diferente. Na altura era impossível fazer isso, porque as taxas estavam próximas de zero. Neste momento é amplamente possível fazer isso, porque as taxas estão em máximos históricos dos últimos 20 anos. Não é? Por isso há aqui uma ampla margem de atuação. Parece-me que também por aí, apesar de haver esta sensação dentro da economia de que o FED terá sido mais lento a descer as taxas que aquilo que seria desejável, o que é certo é que tem ampla margem para o fazer. Irá, com toda a probabilidade de fazê-lo agora na reunião de setembro. Começa a ser discutido agora qual será a magnitude
da descida, mas quer dizer, Fala em cima aí o ponto percentual. já se fala até de mais, já ouvi falar em 100 pontos base. Eu creio que isto poderá ser um pânico até motivado pelo terceiro fator que eu iria adiantar relativamente àquilo que me perguntaste, tem a ver com, obviamente, as empresas de high-tech, de inteligência artificial. Isso não haverá aqui um hype no que diz respeito a este setor. Ora, isto a ver, não seria a primeira vez. Nós lembramos em 2001, 2002, o que foi o dot-com bubble, não é? Em que as empresas de internet chegaram a ter valorizações extremamente elevadas e que caíram por aí abaixo e levaram a quedas imensas do stock bolsista. Nós estamos a falar das empresas ligadas à internet no princípio do milénio, por essa altura, terem descido em média 75% da sua capitalização. Okay? Nós estamos muitíssimo longe de qualquer cenário comparável com isso, por várias ordens de razão. A primeira de todas é porque, se nós olharmos desde o princípio do ano, as principais techs, seja a Apple, seja a Microsoft, seja a própria Nvidia, que foi das que mais desceu, quer dizer, tem valorizações muito acima daquilo que era em janeiro. Estamos a falar de uma queda de uma valorização de 170% na Nvidia para uma valorização de aumento de valorização de 104%. Quer dizer, Isso é referente aos 7 meses do ano ou incluindo 2023, em que os chamados 7 magníficos tiveram desempenhos extraordinários na Bolsa? Eu por acaso os números que eu tenho aqui são desde janeiro. Estamos a falar de valorização só deste ano, se não estou em erro. Posso estar enganado. Mas quer dizer, estamos a falar de valorizações, seja mais 10%, menos 10%, estamos a falar de valorizações imensas. Mesmo com estas quedas observadas entre sexta-feira e hoje, estamos a falar ainda de terreno amplamente positivo para qualquer uma da Nvidia, Microsoft, Apple, seja aquela que for. Agora, o que é que acontece quando nós temos estes fenómenos de novas áreas de tecnologia que se abrem, tecnologia não só, mas novas áreas que se abrem, em que há aqui um certo frenesim à volta das coisas? Há muita incerteza, nós não sabemos quanto é que vale a inteligência artificial, todos sabemos que vale alguma coisa, todos sabemos que está a transformar as nossas vidas, mas não sabemos pôr um preço nisso, e isto é o normal funcionamento dos mercados, que anda sempre ali um bocadinho a tentar perceber para onde é que isto vai e depois fica hiper reativo a qualquer notícia. É verdade que havia uma certa dose de espanto, se quisermos pôr as coisas desta maneira, com o facto de termos tido das maiores subidas taxas de juros dos últimos 20 ou 30 anos e a economia real não se ter ressentido, não ter havido ali um impacto grande naquilo que é a atividade económica. A inflação ainda está acima do objetivo e creio que qualquer sinal de que a economia possa abrandar mais que aquilo que tem abrandado pode pôr as pessoas em pânico, principalmente porque se espera que, se em setembro se concretizar uma descida das taxas de juros por parte do Fed, ou até uma subida acima daquilo que é esperado, ou já era esperado, uma descida acima daquilo que era esperado anteriormente, quer dizer, isto gera incerteza no mercado, as pessoas tendem a fugir para a segurança, em inglês chama-se flight to safety, e tipicamente os ativos mais seguros aqui estamos a falar de obrigações de dívida pública e obviamente saem do mercado bolsista. Mas quer dizer, o próprio sistema neste contexto tem algum mecanismo de auto-equilíbrio, porque aquilo que irá acontecer com a descida das taxas de juros é que o dinheiro irá tornar-se mais barato e sairá mais barato pedir emprestado para apostar na bolsa, valorizando as ações também no futuro. Ou seja, eu estaria preocupado se houvesse aqui um problema fundamental das economias, como nós vimos em 2008, um sistema imobiliário. Quer dizer, nós em 2008 andávamos a construir casas no deserto. Porquê? Porque eram casas e as casas subiam. Então, se as casas subiam, vamos todos comprar casas. Quer dizer, e este fenómeno de bolha, quer dizer, chegou a níveis imensos. Não estamos num capítulo de exuberância irracional. Quer dizer, essa a frase do Alan Greenspan. Eu creio que não, porque assim, quer dizer, estas bolhas, isto já é muito antigo. Se voltamos ao século XVIII, todos nos lembramos da Holanda e das tulipas, não é? Em que as tulipas sobem, as tulipas subiram, vamos cá comprar bolos de tulipas. Compram bolos de tulipas, claro, que aumenta a procura, aumenta o preço, a gente quer ganhar dinheiro, começa tudo a comprar bolos de tulipas. Depois há um que pergunta, então, mas para que é que isto serve? E ficam todos a olhar uns para os outros e depois começam a fazer dumping e aquilo cai por ali abaixo. Quer dizer, a inteligência artificial não são bolos de tulipas. E eu tenho 45 anos, passei pela revolução dos telemóveis, passei pela revolução da internet. Quer dizer, eu sinceramente sinto que a inteligência artificial também é uma mini revolução, no mínimo. Porque, quer dizer, eu todos os dias sinto
ela a entrar nas nossas vidas, quer dizer, o chat GPT, quer dizer, assistentes pessoais nos e-mails, os algoritmos de detecção de padrões em inúmeras aplicações, seja segurança, seja na fraude bancária, seja no que for, ou seja, poderá haver aqui alguma instabilidade do mercado a tentar perceber para onde é que estas tecnologias vão parar, mas quer dizer que não haja dúvida nenhuma que nós estamos a falar de algo materialmente sólido, não é? Algo que tem aqui muito valor e irá continuar a ter valor. Agora, quanto é que é esse valor, não sabemos. E até começar a gerar um certo consenso acerca do que é que isto se pode traduzir em termos de valorização de fundamentais no longo prazo, é normal que hajam aqui períodos grandes de volatilidade. Até porque há aqui uma outra incerteza que tem a ver com o tempo em que esses investimentos começam a gerar retorno para os acionistas, não é? Que é também um outro sinal que tem preocupado de alguma forma os investidores nestas grandes companhias. Sem dúvida, até porque o crescimento de preços das ações, o crescimento do valor das ações tem crescido mais rápido do que os lucros das empresas que emitem essas ações. O que sinaliza que o mercado está a jogar sempre nas expectativas de lucros futuros. E, obviamente, qualquer informação presente que possa pôr em causa essas expectativas tem logo um impacto dramático na cotação das ações. As ações, tipicamente, refletem, o valor das ações refletem dois pilares. Um tem a ver com o valor fundamental da empresa, que tipo de necessidades é que suprimem e que valor de mercado é que elas têm hoje, mas também a expectativa de valorização futura. O que é que este mercado, o que é que este produto significa no futuro? Ora, a segunda parte, não é? Quando começa a ser predominante, quando todo o valor está naquilo que pode trazer o futuro e não naquilo que vale o presente, obviamente que se abre a porta aqui a muita instabilidade, a muita volatilidade, a muitos nervos do mercado e o mercado depois reage com violência. Não é? Mas, portanto, se bem entendi, não vislumbra nenhuma razão de natureza estrutural para justificar este tipo de comportamento, o que quer dizer, portanto, que, na sua opinião, vale a pena ter algum otimismo de que isto pode ter sido, portanto, um dia difícil, mas que não estamos aqui, portanto, perante um cenário persistente de crise nos mercados financeiros. Manuel, eu se tivesse a certeza de tudo aquilo que digo, não estava aqui a gravar este podcast. Estava a investir exatamente, na bolsa, teria investido. Já tinha vendido exatamente. a minha casa e já tinha apostado na direção que eu acho que o mercado vai evoluir. Este é o grande problema das bolhas, não é? Que é saber quando é que elas rebentam, se é que são bolhas. Há muito poucas seguranças, como dizer, em jeito de brincadeira, que os economistas conseguiram prever com sucesso 5 das últimas 2 recessões, não é? Ou como dizia o Truman, que o sonho dele era ter um conselheiro económico que fosse maneta. Portanto, lhe pedia conselhos, ele dizia que on one hand é assim, on the other hand é assado, não é? É muito difícil fazer estas previsões porque o mercado é muito levado por momentum, não é? Ou seja, aqueles movimentos de sobreinterpreta-se alguma direção do mercado neste sentido ou naquele sentido e depois todo o mercado vai atrás amplificando este desvio inicial. E muitas vezes estes períodos de volatilidade podem ser suficientemente prolongados no tempo para a incerteza continuar a prejudicar aquilo que é o investimento normal e a atividade normal do mundo empresarial. O que é certo é que hoje as coisas também já começaram a acalmar, não é? Isto começou na sexta-feira, os mercados asiáticos só puderam reagir a isto já segunda-feira por causa da diferença horária, reagiram com muita violência, o Nikkei caiu 12,4%, foi a maior queda desde 1987, na Coreia o principal índice bolsista também baixou 8,8%, mas o que é certo é que mesmo nos Estados Unidos, onde isto tudo começou, as coisas já começaram a acalmar, os índices, a queda já começou a abrandar de forma significativa e creio que do ponto de vista institucional, eu acho que isto nós tendemos a subvalorizar isto. Nós não estamos em 2008, nós não estamos em 2001, nós não estamos sequer em 1987 ou 1989 ou 1981, para falar só das grandes recessões e de algumas crises bolsistas que apareceram. Nós hoje temos um quadro institucional e um arsenal institucional muito mais poderoso para segurar a economia que o que tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. E a prova provada disso é o Covid. Quer dizer, nós tivemos uma das maiores crises da história moderna da humanidade sem que isso tivesse traduzido em números de atividade económica de forma dramática. Isto mostra realmente a qualidade do tecido institucional que as nossas instituições, seja o Fed, seja a Security Exchange Commission, seja o Treasury, o Ministro das Finanças dos Estados Unidos, quer dizer, todas essas instituições têm hoje no seu arsenal um conjunto de armas que conseguem
inspirar, por um lado, muito mais confiança no mercado e, por outro, sustentar de uma forma muito mais determinada qualquer volatilidade económica que possa ameaçar transformar-se numa grande crise, como já vimos no passado. E a prova provada disso foi a crise bancária há pouco tempo, com o Credit Suisse, foi a própria pandemia, e creio que, lá está, otimismo, que será este o caso. Uhum. Sem que algo tenha sido utilizado ainda, não é? Uhum. Muito bem, Pedro Brinca, muitíssimo obrigado pelas suas explicações. Obrigado. Acabou. A lesão vocal de Steven Tyler, dos Aerosmith, é irreversível. O cantor de 76 anos jamais voltará aos palcos. A turnê de despedida, agendada para o final do ano, foi cancelada. Acaba assim uma carreira iniciada em 1970 em Boston, nos Estados Unidos, que oscilou entre o hard rock puro e duro, por vezes temperado pelo blues, e melodias dengosas que ficavam no ouvido dos adultos ou no coração dos adolescentes. O P24 regressa amanhã. Tenha uma boa terça-feira. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.